Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe que é o nosso ritual, vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Falar sobre a final da Copa do Brasil de 2024. O Galo fica com a segunda posição, o Flamengo é campeão. Eu acho que, considerando 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro, um é o Galo, restam 19. Acho que se a torcida atleticana pudesse excluir duas equipes para não ganhar esse título, o primeiro da Arena MRV, seria o Cruzeiro, obviamente, por mais que a gente fale de ser um time que atualmente é o time mais associado à Série B, que em 2019 de lá para cá é o saco de pancadas do Brasil, mas é um adversário regional, então ele certamente, porque a gente sabe que doeu no Cruzeirense perder esse título do estadual, não é nem um título de nível nacional. Agora, no início do ano, eles trataram como mundial. E o outro é o Flamengo, que o atleticano tem como um rival histórico, por tudo o que aconteceu no passado. O atleticano não cogitava. Então, se ele pudesse riscar, obviamente, seriam esses dois. Quis a vida que a gente enfrentasse o Flamengo na final, depois de eliminar Sport, CRB, São Paulo, um São Paulo muito bom, um Vasco da Gama. A gente tinha a opção de não chegar na final. Mas fugir de luta não é coisa de time grande. Se você chegar lá, se você se propor jogar a final, você está correndo o risco de acontecer o que aconteceu. Então, um roteiro que foi bem cruel, bem duro. O atleticano de mais idade, ele tem casca com roteiro duro, e mesmo nós, que nós vimos ali. Eu vou falar da minha geração, então. Eu não vou falar da geração anterior à minha. Eu vou falar da geração que viu a Portuguesa no Mineirão 96, essa geração que viu uma pontinha do dedo do Dida salvar o Corinthians ali na final de 99, São Caetano 2001. Essa geração que passou por algumas coisas, alguns roteiros cruéis. E eu nem estou falando da geração anterior à minha. Se a gente já criou casca, a geração anterior à minha tem mais casca ainda. E mesmo assim, hoje foi um golpe que doeu muito. Quando o Galo foi para essa final, eu lembro de ter comentado alguma coisa. Não, é a nossa quarta final de Copa do Brasil em 11 edições da competição. Pessoal, quarta? Qual? 2021, 2014? E cara, te juro, algumas pessoas não estavam lembrando de 2016. Eu não sei se porque foi, o Grêmio foi certeiro e decidiu no primeiro jogo, e depois no segundo teve aquela tragédia da Chape que meio que tirou o clima da final. Mas muita gente não lembrava. Cara, me surpreendeu mesmo algumas pessoas não lembrarem que aquilo foi uma final de Copa do Brasil. Aquela não marcou tanto. Essa, o atleticano vai levar um tempo maior para digerir. E nesse momento o que a gente pode fazer é respeitar o comportamento de cada atleticano. Eu não estou falando da quebradeira no estádio. Estou falando do atleticano que engloba todo mundo espalhado pelo mundo. O atleticano que quer ficar calado na dele. O atleticano que quer xingar a quinta geração, ele quer xingar tudo, ele tá puto, ele não aceita, não cogita perder um título pro Flamengo dentro do estádio. O atleticano que só quer manter o pique, o gás pro jogo do Botafogo na Libertadores de dia 30. Eu acho que nesse momento eu respeito todo o comportamento. E pela primeira vez em uma década, mais de uma década e meia trabalhando com isso, eu vim para um pós-jogo pensando assim, independentemente do que eu falar no microfone, eu não vou conseguir expressar o que o atleticano viveu no dia 10 de novembro de 2024. Porque nós temos um leque muito grande, cara. Teve um torcedor que me parou no estádio, no segundo tempo ele já tinha largado, bem no começo do segundo tempo ele já estava sentado no canto do estádio, uma geração anterior à minha, e ele desabafou, eu discordava muito dele, assim, até fiquei pé da vida, mas eu falei, cara, eu preciso ouvir esse cara porque ele precisa colocar para fora. Eu acho que hoje, todo mundo, o que quiser falar, da forma como quiser falar, hoje é o dia de você digerir da sua maneira, cara. Sem ser apedrejado e tal. E já que eu citei algumas vezes a década de 80 aqui, vou falar o que não falei em lugar nenhum, só com amigos próximos, sobre algo que, mais uma vez, foi muito corriqueiro.
O que aconteceu nos jogos decisivos dos anos 80 jamais deve ser esquecido pela forma como aconteceu. Mas o atleticano e o Atlético, eles precisam se motivar de forma mais atual, como falou Levir Coupe no podcast. Já repito, jamais esquecer. Jamais perder o sentimento. Por exemplo, o Flamengo no Galo no Campeonato Brasileiro, acho que a diferença de uma vitória para lá, para cá, ou empate em vitórias do Campeonato Brasileiro, que o Atlético sempre entrou com muito afinco contra o Flamengo, mesmo tendo times piores. O Atlético sempre entrou com muito afinco contra o Flamengo. Mas se basear nisso só não dá. Até porque Fael, eu repito, hoje é dia de entender todas as opiniões. Eu optaria mais de mostrar, olha, o Flamengo foi o time que mais apanhou na mão do Atlético no século, em goleadas. O Flamengo é o time que foi pro tete-a-tete em 2021 e perdeu na reta final ali, foi para a Supercopa e perdeu, que foi aquele time da virada de 2014, das viradas mais impressionantes em Copas do Brasil. Então eu valorizaria mais isso, repito, sem esquecer lá. Mas na balança eu colocaria mais os êxitos atleticanos nesse momento. E não é porque nós perdemos o título. Isso já estava anotado para eu falar antes do jogo do Maracanã. Quando o Atlético lançou um Reels sobre isso, e eu falei, não sei se eu faria. Falando rapidamente sobre o adversário, nós, por exemplo, classificamos contra o Vasco, contra o São Paulo primeiro, por ordem cronológica. Sport CRB, ok, times de divisões inferiores, mas pegando times ali que... O Vasco eu tenho muito respeito pela camisa, mesmo tendo passou nos últimos anos, mas o Galo era superior ao Vasco, ele tinha que passar. O São Paulo era um time muito qualificado, não me assustaria, e cara, eu tenho muito medo de te falar isso na internet, porque algumas pessoas gostam muito de distorcer o que você fala na internet, mas não me assustaria se o Atlético saísse para o São Paulo, e eu acredito que 95% das pessoas entendam do que eu estou falando. Eu tive que Lucas Moura, Caleri, o Luciano, pela qualidade do adversário. E se uma pessoa que não torce para o Atlético contra o Flamengo chegasse e analisasse antes da final e falar, olha, o Atlético vai ter que ser um time muito certeiro para levar essa final. Porque é um time que em 5 temporadas tem 5 bilhões, nas últimas 2 temporadas teve 2 bilhões e meio, é um time que precisa mexer pouco no seu elenco, e quando precisa mexer, ele pode brincar de gastar dinheiro. Eu acho um time muito desorganizado fora das 4 linhas, mas dentro das 4 linhas é um time que, por mais quando você gasta rios de dinheiro, você vai ter peças que decidem individualmente. Então a parada era muito dura para o Atlético. Eu acho que o vídeo seria muito mais aceitável, popular, se eu chegasse aqui explodindo o Atlético inteiro. O elenco, o treinador, a diretoria, a Arena MRV e tudo mais. Mas eu acho que poucas vezes uma derrota me doeu tanto e eu me preparei tanto para falar com sobriedade como hoje. Entendendo um cenário do mês de novembro de uma Libertadores que ainda vem por aí e de um adversário muito forte que o Atlético encarou, errando muito no primeiro jogo. Eu acho que a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo hoje, acho que o primeiro jogo decidiu tudo, e a partir dali, cara, o Atlético continuou naqueles 30 minutos finais do Maracanã, tendo que se expor, tendo que abandonar, e mais para loucura que para a parte fria, técnica, tática, estudada da parada. Né? Quero, antes de falar da bola rolando, parabenizar a turma do Coletivo 1908. A Arena MRV foi criticada por gramado com buraco, gramado em chuva, pela acústica, pela estrutura fora, por obras que não foram feitas fora de campo, por mil coisas. O que manteve a popularidade da Arena, as imagens que rodaram o mundo, que mais fizeram a Arena ganhar manchetes pelo Brasil, foram graças ao trabalho do Coletivo 1908. E aí tem um frontman, né, o Thiago Scapi,
Mas, cara, o Saldanha fez posts ali agradecendo o tempo todo quem tava mandando rango pra esses caras. E eu me senti muito numa festa, na hora que o time entrou no time ali, uma festa daquelas que eu morava no interior e falava, porra, essa torcida é foda. Por isso, quando comecei a entender de futebol, acompanhar futebol, tendo um pai que torce para outro time em Minas Gerais, eu sequer cogitei para torcer para outro time. Nem olhava para quem estava calçando chuteira, mas eu olhava para a arquibancada e falava, é esse povo que tem casca, que sabe passar perrengue e continua fazendo bonito na arquibancada. Apesar da tensão durante o jogo ter mudado o comportamento das duas torcidas, decisão é muito assim. Não é porque o ingresso foi X agora, mas eu vou falar sobre o ingresso também. A tensão, o jogo ficou 3-1 pro Flamengo o tempo todo, e o atleticano, imaginar que o Flamengo seria campeão ali, dava aquele sentimento. Tinha muita gente raiz de arquibancada do passado, que está sempre presente, que faz barulho, presente lá. Então, foi pesado para todo mundo. A venda, dá para a gente questionar o método de venda, se foi justo ou não, e não foi justo o método de venda, mas a festa da torcida ali, que empurrou o time no início, até galera, acho que acendeu o sinalizador antes da hora contra o River Plate e jogou o papel antes da hora hoje. Tem que esperar o time entrar em campo, mas são detalhes para ser conversados depois, não agora. Parabéns para o coletivo 1908, né? E infelizmente tivemos cenas hoje que envergonharam, vou falar sobre algumas delas, mas assim, por ordem cronológica, nós tivemos uma invasão em massa ali das catracas. Ela aconteceu em 2021 em alguns momentos, de pessoas que não podem mais pagar o ingresso, que sempre estiveram presentes na arquibancada, não podem mais pagar o ingresso e querem viver aquele momento. Muita gente invadiu a catraca ali naquele momento. E uma opinião impopular, tá? Se eu estivesse nesse cenário, se eu fosse esse atleticano, eu não sei se eu ficaria em casa ou se eu tentaria. É impopular, é politicamente incorreto, mas eu falo que eu posso pagar o ingresso hoje. Eu comprei com o meu galo navio ingresso para minha esposa. Eu fiquei sem ingresso alguns dias, até um parceiro comercial me chamar para uma ação hoje. Eu tinha me credenciado pela imprensa. Lá eu não poderia usar a camisa do Atlético, como eu não estou usando aqui hoje, em forma de protesto. Mas lá eu não poderia usar, eu ia no setor da imprensa hoje por não ter ingresso. Então, se eu fosse o atleticano que, nesse novo perfil de estádio, tivesse ficado de fora, eu não sei até onde minha sobriedade teria feito eu ficar em casa e até onde, na minha loucura, causada pela paixão pelo meu clube, me faria tentar entrar de alguma forma. O fato é que esse empurra-empurra, esse movimento que teve lá, gerou uma reação dos policiais militares que dispararam contra torcedores que tinham ingresso. E um desses torcedores atingidos por alguns tiros de bala de borracha, no caso, o meu amigo foi atingido por 3 tiros de bala de borracha, está muito ferido, está fazendo agora a perícia lá para registrar o boletim de ocorrência. É um atleticano de arquibancada que pagou seu ingresso, que sempre foi em jogo da base comigo em Sete Lagoas, cara, a gente ia em jogo de sub-17, sub-15, sub-20, sub-23, a gente estava sempre presente lá, rodoviário, dormi em rodoviária para ver jogo do Atlético. Então eu sei que é um cara que estava com ingresso e estava entrando da maneira correta, está muito machucado. Então eu acho que é triste ver pessoas que, juntando tudo que envolve a cena agora, pessoas que estão ficando fora desse momento, né, em momentos históricos. No Mineirão, o portão se abriu lá porque a galera rompeu o portão. É triste ver que a polícia, infelizmente, apesar de tudo, não soube agir de uma maneira eficaz para conter os torcedores ali, tendo que atirar em quem estava com ingresso na catraca. Então ela saiu atirando a esmo, né? E eu acho que a Arena evoluiu, corrigiu muita coisa nesse tempo que ela está funcionando, mas tem coisa que eu ainda não entendo, que é a mesma coisa do Mineirão, cara. O Mineirão, ele tinha diversas entradas, ele unificava tudo em um portão só. O processo de entrada dos torcedores não era o ideal. A Arena, por exemplo, em jogos à noite, ela tem uma entrada lá embaixo que nem luz ela tem, cara.
Ninguém sabe que aquela entrada funciona, uma rampa que faz um zigue-zaguezinho assim, ninguém sabe que aquela entrada existe, ou pelo menos grande parte da torcida não sabe. Todo mundo vai só para uma entrada, a entrada lá de baixo fica isolada. Funcionários já me pediram para reclamar com a arena até da falta de iluminação naquele local. Então, repito, mesma coisa que eu falei agora há pouco, não é uma conversa para esse pós-jogo, mas são pontos que a gente precisa aprender. A gente, nesses diversos tópicos que envolvem o Atlético. A torcida optou por jogar bombas, por jogar objetos dentro de campo. O Atlético vai ser punido no STJD, provavelmente ainda em 2024. Não sei se joga mais Campeonato Brasileiro na Arena MRV esse ano. E como sempre falo na TV, ou quando o Atlético tomou as multas, se a gente decidiu por agir assim, a gente vai pagar o preço, porque é assim que a vida é. A vida, se você tomou uma atitude, você sabe que ela tem um preço. Boa, atitude boa ou ruim, ela tem um preço. E antes dessa reta final de Libertadores, talvez o Atlético passe longe da torcida aqui de Belo Horizonte ou de portões fechados, né? Diante de tudo que aconteceu. Bom, antes de falar da bola rolando, o último tópico, queria parabenizar a comunicação do Atlético. O futebol se decide dentro das 4 linhas. Com os jogadores, chuteira, bola no barbante, errando pouco, acertando quando a vida te oferece ali oportunidades, mas você tem fatores que você tem que se trabalhar fora das 4 linhas. A comunicação do Atlético funcionou muito bem em 2024. Triplicou os números do YouTube, fez esse Galo Nunca Lutou Sozinho, que fez a diferença fora das 4 linhas, muda o comportamento do torcedor, sim. Esse vídeo dos campeões da Copa do Brasil de 2014, caralho, foda, muito massa. Mas se perder vira chacota, meu amigo, então você não vai fazer? Você é louco? Vai ficar contando se vai perder ou vai ganhar, você faz o seu, e aí você pronto, o seu setor tá de cabeça tranquila. Então, foi foda o que fez o departamento, muita gente chama de departamento de marketing, não, é diferente. Departamento de comunicação do Atlético, de mídias sociais, a forma como trabalhar esse engajamento, esse calor que gera no torcedor antes do jogo, eu acho que foi muito bem trabalhado. E eu quero a opinião de vocês. Por muito tempo o Atlético trabalhou isso da maneira incorreta, subestimou o poder das redes sociais, às vezes era uma fotinha de um papel A4 para divulgar uma escalação e não podia, cheio de amarras ali para trabalhar a comunicação. E agora o Atlético vive novos ares nesse setor. É porque quando perde, a gente bate no porteiro, no cara da comunicação, a gente bate no goleiro, no atacante, no cara que faz vídeo, a gente bate em todo mundo. Hoje, por exemplo, eu mandei mensagem só para uma pessoa do time. Para uma. Parabenizando. Cara, obrigado. O que você fez hoje foi diferente, tal. E o departamento de comunicação eu queria parabenizar. Vamos para mais então? Gabriel Milito. Agora já falando da bola rolando, depois de 18 minutos de pós-jogo. Eu comecei os últimos 8 vídeos falando do Gabriel Milito. Então já que eu não comecei o vídeo dele falando hoje, já que eu vou começar a falar da bola rolando, falar de Gabriel Milito. Eu sinto que principalmente na galera de faixa etária mais avançada, é onde mora a maior rejeição do Milito, né? E a gente tem que falar com muita convicção quando a gente trabalha na comunicação, sem se importar se vai apanhar ou não. Se você tem certeza disso, cara, eu lembro que dia 17 de novembro, hoje é dia 10, está quase completando 10 anos isso. Por volta do dia 15 de novembro, eu lembro que eu liguei para o Bolivar. Falei, Bolivar, Alterosa Esporte me ligou aqui, eles estão me chamando para um teste no programa. Como você é uma pessoa que sempre me representou como torcedor, eu tenho total admiração, você é minha referência, você, Eduardo Schectel, eu estou te comunicando antes de dar uma resposta para eles, né, e ele falou assim, olha, Rafael, obrigado por ter sido correto, por ter sido assim, essa atitude, eu só quero te dar uma dica, nunca fale o que as pessoas querem escutar, fale o que está no seu coração
porque é ali que reina a verdade. E o reflexo disso faz parte da parada do jogo. E Eduardo Chiquetel, o Dudu, que na prateleira foi assim, o cara que sempre me inspirou a estar aqui, né? É um cara que quando eu ia pro interior eu ficava em porta de hotel pra tirar uma foto com ele, que nunca calçou uma chuteira do Galo e pra mim representa demais esse clube. Sou doido pra ver esse cara no camisa 12. Doido. Ele falava a mesma coisa. Eu falo o que tá no coração. E a mesma coisa que eu falei do departamento de comunicação, falei de tudo até aqui, seria muito fácil hoje, porrada no Milito. O cara perdeu para o Flamengo numa final de Copa do Brasil, um título nacional. Eu prefiro ver pela ótica. E tá aqui um cara que criticou muito o Milito nessa temporada, que o Milito me colocou em 2 finais nessa temporada. Ele me colocou na final da Copa do Brasil e ele me colocou na final da Libertadores por mérito também dele, por mérito do Hulk, que fez aquele golaço contra o Vasco, mas ele conseguiu amarrar o São Paulo em 2 jogos, ele conseguiu amarrar o River Plate em 2 jogos, ele conseguiu ser superior ao Fluminense e fazer uma partida perfeita. E o Milito tinha uma bomba nas mãos, porque independentemente da peça que ele colocasse em campo hoje, naquela posição que eu chamei de posição amaldiçoada anteriormente, geraria críticas. Vamos por ordem dos últimos para os primeiros. Se ele colocasse o Kardec, geraria comentários que não é jogador pro Atlético, que é um zero à esquerda. Se ele colocasse o Vargas, é o sem sangue, sem vontade, que nunca demonstrou nada de diferente. Se ele colocasse o Bernard, é o jogador que desde que voltou para o clube também não jogou nada. Se ele colocasse o Alisson, era o sem experiência, que também não consegue decidir uma partida, fazer um lance com objetividade. E ele optou por colocar o Zaratio. Das 5 posições, aqui dos 5 nomes envolvidos nesse debate, ele optou pelo Zaratio, que se machucou em agosto, passou por cirurgia, voltou, falhou no Maracanã, jogou poucos minutos agora contra o Atlético Goianiense e hoje muito apagado novamente. Então eu poderia criticá-lo por isso, poderia criticá-lo pelo jogo no Maracanã, mas eu acho que para um treinador que não fez pré-temporada, que conseguiu alguns reforços no meio do ano e que tem um banco de reservas com severas limitações, eu acho que o Milito, eu já estou colocando como encerra o ano, com um resultado positivo. E olha que eu tô cravando isso aqui antes da final da Libertadores para não ter dúvida nenhuma. Ele perde para um time que tinha peças melhores que as que ele tinha em mãos, com uma bomba ser resolvida com 2 peças que vinham muito bem na Libertadores que não podem entrar em campo, com jogadores que não vivem esse bom momento na temporada, né? Com o Bernard, o Zaratio, o Kardec já não vive esse bom momento desde julho de 2022. Então, eu poderia ter o comportamento aqui de jogar a bomba nas mãos do Milito. E falar que ele tinha que ter optado pelo Kardec para repetir o esquema da final da Libertadores, né, como eu ouvi agora há pouco do meu sogro. É um absurdo, palavras do meu sogro, gente, o Kardec não ser titular no lugar do Paulinho. E eu ouço isso a semana inteira. E sempre tem um esquema certo para mostrar que esse foi o errado. Ouvi muito sobre o Saravia ser titular na vaga do Lianco. O Lianco estava muito bem até tomar o cartão e era meio óbvio que ele precisava sair, já que o Flamengo ia apostar no contra-ataque. Mas antes do jogo, eu acho que eu teria apostado no Saravia, que entrou também e não mostrou nada demais. E é por isso que um cara, que eu no caso o Milito, tem que tomar porrada por todo mundo, porque ele tem que tomar essa decisão no nosso lugar. E se ele opta pelo Lianco, quando a taça vai embora, ele vai tomar porrada. Quando ele opta pelo Saravia, ele também vai tomar porrada, porque o certo seria o Lianco, que assumiu a titularidade, que vinha bem nos jogos, que ia dar uma firmeza maior, uma sustentação maior. E o Milito precisava se expor, cara. Rafael tomou muito contra-ataque e tal, o Everson salvou. O jogo no Maracanã, a gente errou nos 3 gols. Erramos com o Alonso dando bote alto no primeiro. O Zaratio entregou outro, e eu nem lembro o outro gol do Galo, que também eu considerei 3 erros, não estou lembrando o outro erro agora. Do Gabigol nas costas do Alonso, desatenção dele. Então, colocando na balança entre a necessidade de se expor
E os erros individuais de peças da defesa e do meio no jogo em Maracanã, eu não acho que foi por erro do Milito essa final. E repito, o Alisson vai evoluir muito na carreira dele, mas tem muitas limitações. O Kardec vive os seus últimos 30 dias de Atlético, menos do que isso, talvez mais, né? Se de ganhar a Libertadores tem o Mundial depois, mas o Kardec vive o seu último mês de Atlético. Colocou o Bernard, que vem de lesão e não voltou bem, 2 que estavam fora, que não podem disputar a competição, o Vargas, que vive seu último mês de Atlético, o Mariano, que estava no banco, que vive seu último mês de Atlético, o Rabelo e Lemos, que são candidatos a viver seu último mês de Atlético, que estavam no banco de reservas. A minha decepção, então, nessa final não foi o Milito, não foi esse banco de reservas, porque quem é fã de carteirinha do Camisa 12, caramba, achei que eu ia passar hoje a final sem falar os clichês do vídeo. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe do que eu falo sobre expectativa e quem pode me entregar. O Alisson, o Kardec, não estou colocando eles no mesmo patamar, viu, gente? Mesma prateleira nota. Eu estou falando assim, que eu não esperava tanto do Alisson, do Kardec, desses caras assim que eram cogitados, do Vargas. Eu esperava do Scarpa, do Arana, entendeu? Então, se eu saio com uma sensação de que, eu esperava mais desses caras, eu esperava mais do Scarpa, no Maracanã e aqui, o Scarpa é diferenciado, o Scarpa é diferente. O Scarpa com a bola no pé, um jogador refinado, que durante a temporada mostrou que pode fazer algo diferente e não fez nesses 2 jogos da final. O Arana foi muito mal no Maracanã e muito mal aqui. Então, se eu pudesse ter a atitude, ter a responsabilidade de uma fila de, olha, eu esperava mais, eu listava esses 2 primeiros, sabe? O Otávio foi muito mal no Maracanã e não vi uma grande partida dele aqui, mas o Otávio, ele está acima dessa turma de Kardec, Mariano, Lemos, Rabelo, ele está acima dessa turma do que eu espero, que eu estou falando, não estou falando de qualidade, do que eu espero. Mas ele está abaixo do Scarpa e do Arana. Então eu não posso colocar um Otávio, por exemplo, no mesmo nível de um Scarpa e de um Arana quando eu falo em frustração da atuação na final. Nesse caso, Scarpa, Arana, eu esperava um poder de decisão maior do Hulk, porque ele é esse cara do Vasco que pode, numa bola, trazer para canhota, achar um gol. Mas o Scarpa e o Arana hoje, acho que foram jogadores que, a hora que o juiz encerrou a partida, foram os primeiros que vieram assim na minha cabeça, sabe? Deixa eu dar um pause aqui só para continuar, que a câmera trava com meia hora de... Tá acabando. A gente segue no Campeonato Brasileiro e quanto tempo a gente tem de direito até focar na Copa Libertadores? Teve gente que acabou a partida, cantou na arquibancada, vamos Galo ganhar a Libertadores. Tem gente que precisa de mais tempo para ser o Wolverine, o Deadpool, né? Para cicatrizar, para se recompor. Cada um no seu tempo, cara. O fato é que nós vamos sangrar por um tempo ainda. Ver o Flamengo levantar a primeira taça da Arena MRV, nós vamos sangrar por um tempo. Eu, pelo menos, vou. Quando eu colocar a cabeça no travesseiro, no vazio, no secreto ali, só eu e eu, vai ser amargo por um tempo ainda, né? Tem gente que sente mais no Maracanã, depois do jogo do Maracanã, teve gente que já cancelou pacote de viagem para a Argentina. Hoje já ouvi mais gente falando que vai cancelar. Talvez seja a turma que gosta mais do post no Instagram do que encarar ali como o Galo precisa de mim. E repito, cada um vive a dor do seu jeito. Cada um. A internet hoje tem mais de gente interferindo na vida dos outros, né? Não é falando para fazer média, não é falando porque é textinho bonito, mas eu passei minha vida no interior longe do Atlético e vim para cá não com esse Galo multicampeão, disputa tudo. Vim para cá com o Galo lutando contra rebaixamento, indo para Sete Lagoas. Então, cara, o Galo perdeu pro Raj Marrocos, fui pro corredor do hotel, passei a noite lá, triste. Todo mundo indo embora para Europa, vou aproveitar a viagem para curtir a Europa, não vou ver disputa do 3º lugar. Falei, nem fudendo, irmão. O Galo tá no Mundial.
Eu vou com muito prazer, porque no Galo e Ceará, 1-1, o Ceará com 2 a menos, e o 0-0 com a América no jogo seguinte, que eu tinha certeza que o Galo ia cair, eu tava lá. Isso aqui pra mim, meu amigo, é o que eu falei, nós temos casca. Nós temos casca, e quem não tem casca, tudo bem, eu entendo. Pode ficar em casa, não assiste na TV, não assiste no rádio, desliga. Cada um na sua. Eu prefiro estar lá e sei que muito atleticano hoje, puto, sangrando com a derrota pro Flamengo, queria estar na Argentina. Eu tenho pena de quem cancelar. Tá? Tenho pena. Independentemente do resultado. Repito, não é para fazer discursinho bonito, mas não tem sensação melhor. O Nego Gato falou isso numa entrevista no Maracanã. Se me falasse o placar Flamengo 3-1 Atlético, eu optaria por estar lá. Eu não tô lá para fazer foto bonita e postar que eu tava no Maracanã naquele dia legal. Eu tava lá porque é o Atlético, é pelo escudo. É sempre pelo escudo, cara. Não é por mim, não é por você, não é pra foto, não é pra zoar no escritório, no trabalho no dia seguinte, meu amigo. É pelo Atlético, cara. É pelo Atlético. Isso precisa aprender. E já que estão falando de final de Libertadores, o Galo pega o Botafogo ainda, o Palmeiras pega o Bahia, o Galo pega o Flamengo no Maracanã, o Palmeiras pega o Botafogo 4 dias antes da final. Eles precisam trocar soco entre eles lá. A gente precisa digerir isso aqui. Não deixar jogar para baixo no vestiário, mas não deixar achar que foi um resultado qualquer. Tem que ter equilíbrio nesse momento. Mas nós temos que ir para a Argentina, cara. Tá rolando um jogo de xadrez aqui em Minas Gerais, porque por mais que você negue e por mais que o cruzeirense negue, interfere na vida um do outro do vizinho aqui. A disputa deles na final, o fato do Pedrinho pagar 50 anos lá interferiu aqui, interfere, claro que interfere. Perdemos essa final, tem final dia 30. Bora, nós vamos pra cima. Repito, putos da vida, sangrando, mas sem escapar da batalha. Dói muito mais ver meu Galo saindo para time de 3ª divisão, 4ª divisão em Goiás, no Espírito Santo, de Santa Catarina. Bola encontrada na área na primeira fase saindo. Eu prefiro esse Galo, que chega na final e aí mede suas forças. Da cicatriz, da batalha, a gente se recupera. Mas tenha certeza que o Galo precisa continuar ali. Uma hora bate a bola, entra e a gente é campeão. Tem que continuar. 2025 pode pegar Palmeiras, Flamengo na final. O Cruzeiro é mais difícil. Mas pode pegar o Corinthians, o que for na final, o River Plate, o Boca, mas tem que estar lá todo ano. E por último, queria falar do Everson, que foi, repito, o pós-jogo, a base do pós-jogo é deixar narcisismo e ego de lado. Não estou falando porque eu defendi ele, mas que tomei porrada pra caralho, já que eu falei agora há pouco que não é eu, você é o escudo atlético, mas é porque, falando de comportamento de torcedor, nós sacaneamos demais o Everson nos últimos anos, nós batemos pra caralho. Ele falhou? Não, velho, falhou. Vários jogos ele falhou. Mas eu via potencial de um cara que pode fazer diferença quando precisa. O SofaScore postou aqui. O Flamengo registrou a 5ª marca de grandes chances de gol em uma só partida de final em toda a história da base de dados do SofaScore. O Everson impediu uma goleada do Flamengo na Arena MRV em dia de final nacional. Então, para aprender para os dias ruins, não nos nossos dias ruins, porque hoje é um dia ruim, mas para os dias ruins do Everson, nós temos um goleiro bom, um goleiraço, um goleiro que faz a diferença. Quando ele precisar da gente, não vamos ser covarde, não vamos pagar com traição, não. Vamos com ele. Pode crer? Tinha certeza que o Everson ia se mostrar.
E para deixar claro, do elenco foi ele que eu mandei a mensagem, falando, meu irmão, você é Rock Balboa, porque é muito fácil você ser exaltado, você ser carregado nos braços, mas você tomar porrada pra caralho, por anos, merecendo, não merecendo, tá no chão, vai levantar, toma outro soco, levanta, toma outro, e aguentar não é pra qualquer um não. E ele aguentou. Já que eu tô aqui pertinho, ô turma, Campeonato Brasileiro segue, ligas europeias, a final da Libertadores vem aí. Acesse o link aqui do nosso parceiro que torna esse trabalho possível. Eu tenho preparado atrações especiais para o Camisa 12 no ano que vem, um Camisa 12 diferente. A gente teve que se despedir do Cachorrada esse ano, a gente se despediu do Thiago Fernandes, mas vem um Camisa 12 diferente para o ano que vem. E tudo isso graças à KTO. Quer dar uma moral? O link está fixado aqui nesse comentário, primeiro comentário aqui. E quando você acessar, utilize o cupom Camisa 12 lá. Beleza? Para maiores de 18 anos, não tem aplicativo. Divirta-se com responsabilidade. E até o próximo pós-jogo. Tchau!